Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o último videozinho da sequência de direito penal, né? Processual penal. E eu faço uma abarcada assim, porque eu tô confundindo muito alguns nomes, né? Mas eu estou corrigindo de acordo com o vídeo. Vocês vão perdoando aí. Mas dá pra entender, creio eu. Esse caso é a ação civil ex delicto, que é a ação proposta pelo juízo civil com o objetivo de obter indenizações por danos materiais, morais, causados por um crime. Aí o desdobramento da responsabilidade penal no âmbito civil. Às vezes, a gente ingressa com uma açãozinha no âmbito penal e ela pode ser levada para o direito penal, para o direito civil. Por quê? Porque às vezes durante o delito, alguma coisa, numa lesão corporal, eu tive danos estéticos, eu posso pedir uma indenização por esses danos. Eu tive danos materiais, morais, posso pedir danos morais, materiais ou estéticos, de acordo com o resultado da ação penal, que é artigo 63 a 68 do Código de Processo Penal e 91, inciso 1 do Código Civil. Exemplo: a condenação trânsito em julgado em lesão corporal. O réu é culpado e vai ser processado no civil por danos estéticos, morais, materiais e afins. Beleza. Natureza da ação. Na execução, é quando há sentença em trânsito em julgado e não se discute mais culpa, e sim o valor da indenização, que é como eu disse. Nós temos uma condenação no trânsito em julgado, nós já sabemos que a pessoa é culpada, ela já foi condenada. Então, a gente tem um título executivo do direito penal para o direito civil, que aí a gente já pode entrar com o processo no direito civil e determinar apenas uma indenização, o valor da indenização, porque a gente já sabe que o réu é culpado. Já sabe que ele cometeu aquele delito para aquela pessoa. Então, não tem por que iniciar o processo todinho novamente para saber se a pessoa vai pagar a indenização. Não tem necessidade. Então, a gente já usa uma condenação e faz papuf. E a natureza da ação pelo conhecimento, que é entrar no direito civil pelo ex delicto. Não havendo trânsito em julgado, mas há pretensão da vítima de buscar reparação, o juiz civil pode suspender até o fim do processo penal para evitar decisões conflitantes. Vou dar uma aspa aqui. Aspa não. Ou seja, bem explicadinho, né? Mesmo que não haja um trânsito julgado, eu iniciei um processo lá, o juiz do civil pode dizer: calma, vamos dar uma segurada? Porque vai que eu condeno ele a pagar X reais de indenização e ele não é culpado. Então, vamos dar uma segurada e depois que ele tiver um trânsito julgado dessa ação penal, a gente coloca um título executivo no civil. Belezinha? Quando não cabe a ação ex delicto, é quando a sentença penal absolutória, ou seja, forma-se coisa julgada material, impedindo a ação. Afirma que não há fato típico, né? Artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal, ou afirma que o réu não é o autor do crime. Fui lá, processei o réu na ação penal privada por calúnia. Ele não cometeu a situação ali. Ele vai me pagar uma indenização moral? Não vai. Sofri uma ameaça. Não, fui lá, denunciei, acho que foi fulaninho. Fulaninho não cometeu ameaça na minha ação penal pública condicionada. Porque depende da minha representação ou de mim, da vítima. Então, a pessoa não cometeu, não foi ela que cometeu a ameaça. Por que ela vai me dar um dano moral, sabe? Não tem. Levei uma pedrada. E acho que foi fulaninho que a gente tem uma briga há muito tempo. É uma lesão corporal. Mas não foi fulaninho que cometeu a lesão corporal para comigo. Então, não tem por que ele me pagar uma indenização por danos estéticos, morais. Capite? Que não pode propor a ação.
Não, quem não pode, não. Quem pode propor a ação? A vítima, os sucessores, no caso do falecimento da vítima, e o MP, se a vítima não tem condições de pagar advogado. E até que a Defensoria Pública se ajeite, né, se saiba das ações lá que ela tem que fazer, o Ministério Público pode fazer a propositura da ação. Sentença penal como título executivo, no trânsito em julgado, vira título executivo evitando novo processo civil. Artigo 63 e 64 do Código de Processo Penal. Que é aquilo que eu já tinha dito a você, né? Para não haver um novo processo. Observe, a jurisdição é separada, mas é articulada. Elas andam ali lado a lado, né? Apesar de separadas a jurisdição civil e penal, os efeitos de decisão penal impactam na civil. A absolvição por falta de provas não impede a ação civil, mas a existência do fato, sim, que é as duas hipóteses, né? Que eu já expliquei para vocês de quando não cabe a ação do delito. Do ex-delito. Valor mínimo da indenização pode ser fixada na sentença penal desde a Lei 11.719 de 2008, no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, né? E a observação. A ação ex-delito é um complemento da criminal, visando reparar os danos da vítima. Ixi, não tô sabendo nem ler, né, o que eu escrevi. A ação ex-delito é um complemento da criminal, visando reparar os danos à vítima sem prejudicar a ação penal. Aquilo que eu já expliquei a vocês, a gente vai punir por algo que a pessoa fez, mas se ela não fez, ela não vai ser punida. E a gente condenou no penal, a gente condena no civil. Entendeu? Capite? Pois bem, galerinha. Eu acho que é isso, no geralzão, assim. Já fiz o apanhado no segundo vídeo sobre a ação penal, das coisas que eu esqueci de falar, né? Que é a ação penal pública e privada. Nós temos a incondicionada e a condicionada. E na privada nós temos a exclusiva e a subsidiária. Subsidiária quando o poder público é inerte. Arquivou ali e eu não aceito, né? Condicionada. Incondicionada é a regra geral. A ação penal pública incondicionada é a regra geral e não depende da representação da vítima ou de sua vontade. A condicionada vai depender, sim, que é como eu dei o exemplo da ameaça, né? E a ação penal privada é quando, através de uma queixa-crime, quando ofende apenas o ofendido, né? Que é com difamação, calúnia. E eu vou lá e presto a queixa. No caso da ação penal pública, quem oferece a denúncia é o Ministério Público. Nós temos as condições genéricas e específicas. As genéricas é as legitimidades, que no caso da ação penal pública vai ser o Ministério Público. Na penal privada vai ser o ofendido ou seu representante, o interesse de agir do judiciário, a possibilidade jurídica do pedido, que é a possibilidade que deve ser um crime, né? Que caso não seja, não tem por que a gente punir. As específicas, que é a natureza penal, nós temos a representação da vítima, requisição do ministro da Justiça, mas em casos específicos não pode faltar nenhum dos requisitos, porque senão a denúncia não é aceita, ou a denúncia ou a queixa, né, para concluir as coisas, concluir a investigação, o processo e, consequentemente, punir a pessoa. A gente viu as causas extintivas de punibilidade, que são decadência, perempção, renúncia, perdão. Viu certinho os artigos 107 do Código Penal e não processo penal. A gente viu que mais? Acho que dessa parte aqui só. Aí também vimos quando a gente pode aplicar ou não uma ação civil ex-delito. Quem pode propor essa ação, para que serve essa ação, como ela é proposta, né?
Então, é isso. Os resumões dos artigos estão aí. Se não tá, porque não tá dos artigos não, dos slides. Se não tá aqui é porque não tá nos slides. Então, eu decidi, assim, não pôr algumas coisas, porque se não tá nos slides, normalmente ele não cobra, né? A gente já percebeu isso nas provas de Renan. Então, galera, é isso aí por hoje.